Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um Hangout aqui do canal Gazeta Revolucionária, com o tema hoje, como enfrentar os brutais ataques contra os trabalhadores. Então, para dar início, hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, Dia Internacional da Mulher, né? Para nós é um dia de luta, os direitos dos trabalhadores como um todo estão sendo atacados cada vez mais e principalmente o direito das mulheres trabalhadoras, né? Então, nessa reforma da Previdência aí que o Bolsonaro levou para o Congresso para votar, né, é uma coisa bastante descabida, principalmente em relação às mulheres, né, e a mulher trabalhadora. E principalmente a mulher, se for pegar, principalmente a mulher trabalhadora rural. Essa pode esquecer de se aposentar de acordo com o projeto de lei. Aliás, praticamente todas as outras pessoas podem esquecer, os trabalhadores podem se esquecer de aposentar. Então, vou passar a palavra para dar início ao nosso hangout aqui ao companheiro Alejandro. Bom, companheiros, o ponto principal que nós devemos destacar hoje é que a guerra híbrida do imperialismo contra a América Latina ela está adquirindo uma conotação cada vez mais agressiva. Isso fica muito claro em relação à Venezuela, mas também em relação ao Brasil. Coisa está meio que combinado ali. Com relação à Venezuela, a declaração de guerra fática, prática e real, ela está passando cada vez mais da agressão econômica para a agressão política aberta, e isso só pode ter um fim na agressão militar. Nós tivemos o congelamento, o sequestro de bilhões de dólares do Estado com a proibição da Venezuela a vender o seu petróleo, do qual representa 80% da economia. Agora, depois teve o reconhecimento desse governo fantoche de Guaidó, para quem foram repassando esses recursos. E acabou de sair hoje uma medida do Banco Mundial para que a Venezuela pague 8 bilhões de dólares em indenização pela nacionalização da Philip Conoco, que é uma grande petrolífera mundial. Além disso, o governo Trump está avançando na aplicação de sanções financeiras contra qualquer um que fizer qualquer transação financeira com a Venezuela. E no Brasil isso está se espelhando por uma medida impulsionada por Bolsonaro. Ele está preparando um decreto para aplicar sanções contra qualquer um que mantiver relações com a Venezuela. E essas sanções envolvem o congelamento e expropriação dos bens. Então, isso já demonstra o grau de loucura em que essa agressão se encontra. No Brasil, nós temos como reflexo dessa crise como um todo que o governo Bolsonaro se encontra numa crise praticamente terminal. A propaganda contra Bolsonaro só aumenta. Nós tivemos que a atuação em pleno carnaval do Bolsonaro foi levada a um destaque enorme, desde o vídeo semi-pornô que ele lançou, da Chuva de Ouro, foi uma queimação de filme total, passando por erros cometidos por ele, pela própria, hoje foram destacados erros cometidos pela ministra Damares, né, sobre a questão do 8 de março. Há toda uma campanha sobre esse assunto. E não por acaso, essa é uma cerejinha do bolo que a gente não pode esquecer, não por acaso nós temos que
o enredo vencedor das escolas de samba do Rio de Janeiro foi um enredo relacionado com Marielle Franco. Há uma campanha em cima do assassinato de Marielle Franco por milícias ligadas aos filhos de Bolsonaro e ao próprio Bolsonaro, portanto, e agora, não por acaso, em um governo de extrema-direita que tem elementos da extrema-direita por trás, mais ainda que o próprio Bolsonaro, resulta que o ganhador de um grande evento como esse, do nada, coincidiria com que poderia ser muito bem o resultado de um governo de esquerda. Ou seja, isso aqui é um governo de direita. Por que o samba enredo que denuncia a morte de Marielle Franco ganharia? As milícias não fizeram nada, o bicho não fez nada. A extrema-direita, o governo Bolsonaro, os militares, o GSI, que anda investigando até a Igreja Católica, não fez nada. O imperialismo norte-americano não fez nada. Não está claro que isso aí é parte da guerra híbrida? E a guerra híbrida é muito simples. Continuar queimando o governo de Bolsonaro até incinerá-lo de vez e aí colocar no poder os militares diretamente. Segundo um editorial que saiu nessa última semana, os militares brasileiros já têm 100 oficiais de alto escalão em várias áreas estratégicas do governo brasileiro. 8 ministérios. E você tem que essa cúpula é abertamente de extrema-direita, apesar de que faça uma certa firula em relação a alguma questão democrática. Que o Bolsonaro é tão, como dizer, um adjetivo, é tão inculto, folcloricamente reacionário, digamos assim, né? Que até o general Mourão aparece como um democrata comparado com o que ele representa. Mas tudo isso, de fato, não deve nos enganar. Se trata de uma política de guerra híbrida que avança no Brasil e na América Latina, que tem como objetivo provocar uma guerra contra a Venezuela. Esse apagão que teve ontem na Venezuela, em cima de uma sabotagem contra a principal central elétrica do Brasil, que é a quarta do mundo, deixou o país às escuras. Então, isso para ir criando uma situação de desgaste, né? Obviamente, o chavismo é um governo contraditório, mas, no geral, ele está numa posição mais de enfrentamento ao imperialismo que de acordo, porque os setores que querem o acordo com o governo Maduro, eles se encontram colocados numa situação complexa devido ao avanço do movimento de massas. A situação da Venezuela cada vez está ficando mais radicalizada por conta do grau de agressão do imperialismo norte-americano. E dentro do imperialismo americano nós temos basicamente duas alas principais. Uma ala mais desgastada, a ala, digamos, Trump, que quer uma guerra na pancada, a qual estão vinculadas neoconservadores, de alguma maneira, etc. E a ala dos mesmos neoconservadores, mas que são um pouco mais estrategistas, que tentam ir para a guerra de uma maneira um pouco mais preparada. Você tem altos generais integrados a essa política, né? No Brasil, aderem a essa política os próprios generais Hamilton Mourão, o general Heleno, o ministro da Defesa e, ademais, alta cúpula dos militares, onde, basicamente, eles propõem ir para uma guerra desde que as Nações Unidas aprovem, ou seja, os Estados Unidos a aprovem. E que passa, basicamente, por criar um racha no exército venezuelano para, aí sim, criar um fake exército venezuelano livre e facilitar uma invasão. Aí, obviamente, os interesses brasileiros numa guerra contra a Venezuela são mínimos.
né? Os Estados Unidos, o Brasil lucraria muito mais fazendo acordos com a Venezuela. Mas se trata de uma guerra híbrida onde o imperialismo norte-americano está dando as cartas na América Latina e está deixando a região contra as cordas, dada a agressividade dos ataques. Isso se reflete ainda num sufocamento da burocracia, que está morrendo de medo, no Brasil e em toda a América Latina, do imperialismo, que adquire isso como medo. Por exemplo, a pressão exercida pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelos militares, pelo próprio imperialismo, capital no geral. E isso vai levando cada vez as massas a uma situação que está se tornando cada vez mais insuportável por causa de toda essa série de ataques impostos pelo grande capital. Hoje, dia 8 de março, por exemplo, finalizou a greve dos municipários em São Paulo. E essa greve, que já estava durando há 33 dias, ela não foi uma greve derrotada, em princípio, pelo que a imprensa está colocando, sino que estão se mantendo algumas vitórias. Por exemplo, o não desconto dos dias trabalhados, o não aumento das taxas previdenciárias, que tendiam a aumentar, né? E alguns outros pequenos avanços, digamos assim, ou pequenas vitórias. Obviamente, não houve acordo salarial, mas houve um bônus que vai ser pago em algumas parcelas de R$200 e R$300, dependendo do nível dos trabalhadores. Mas só o fato dessa greve não ter sido totalmente arrebentada, com um monte de demissões, dado o grau de pelegagem da burocracia sindical, já pode se considerar uma pequena vitória, obviamente, dado que a greve, no geral, ela ficou isolada. Foi uma greve com alto grau de adesão e ela ficou isolada. A burocracia sindical evitou de vincular essa greve, por exemplo, até com o ato das centrais, do dia 20. Tentou evitar isso, evitar ações mais radicais, como o bloqueio de avenidas, a própria marginal do Tietê, e assim sucessivamente. Para enfrentar esses ataques que cada vez tendem mais a recrudescerem, dado o aprofundamento da crise do capitalismo, isso é necessário colocar políticas sérias em andamento. Em primeiro lugar, seria necessário colocar em pé uma frente em defesa da Venezuela em toda a América Latina. Isso seria fundamental. E, ao mesmo tempo, seria necessário colocar uma frente de defesa de toda a própria América Latina contra todos os ataques impostos pelo grande capital. A formação de uma frente operária pela base. E também implica uma tarefa histórica para os revolucionários, que seria colocar em pé os fundamentos para um partido operário revolucionário de massa, mais ou menos nos moldes que foi encaminhado por Karl Marx na Primeira Internacional. Em cima dessa traição violenta da esquerda oportunista e da burocracia sindical, da burocracia dos movimentos sociais, nós precisamos impulsionar a formação de partidos operários a partir daqueles que lutam. E nós, revolucionários consequentes, precisamos fazer uma profunda análise e tirar os ensinamentos das experiências das revoluções e das contribuições dos grandes marxistas. Então, temos grandes desafios para frente, onde cada vez mais tende a aparecer na linha de frente o confronto aberto entre a classe operária mundial, que vai ser impulsionada por conta do aprofundamento da crise, dos ataques do grande capital, e do outro lado, da burguesia imperialista mundial. Passo a palavra, obrigado.